Continuamos então com o nosso estudo de termometria no capítulo 9, com este segundo vídeo. Vamos falar sobre dilatação térmica dos sólidos. A gente comentou alguma coisa no vídeo anterior, mas agora a gente vai ver em mais detalhes. A dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. De uma maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumentam sua temperatura. Então a gente vê aqui nessa figura, né, esse fenômeno aí acontecendo. Quando a temperatura é elevada, ou seja, quando ela é aumentada, a energia cinética, que é o movimento dessas partículas, aumenta devido à maior movimentação das partículas. Esse ganho de agitação provoca afastamento entre elas, promovendo consequentemente a dilatação do material. Então é como se as partículas, à medida que elas vão recebendo calor, elas começam a ficar mais agitadas, né? Então é como se elas fossem dando um chega para lá na partícula vizinha, né? E isso acaba provocando essa dilatação. A grandeza que mede a facilidade do material dilatar ou contrair se chama coeficiente de dilatação. Existem, na verdade, gente, existem tabelas, tá, com assim, o coeficiente de dilatação de vários materiais, de várias substâncias, né? Isso é determinado em laboratórios de física, de engenharia. Vocês já devem ter visto, por exemplo, aí, em viadutos e pontes, né? Vocês devem ter visto que eles não são totalmente unidos, né? Existe sempre uma junta, olha, está indicado aqui nessa foto, né? Essa junta, essa proximidade entre os dois pedaços da ponte ou do viaduto, que é chamado de junta de dilatação, justamente para isso. Porque ao longo do ano, né, aquela estrutura ela vai sofrendo variações de temperatura no verão, no inverno, né? Isso faz com que ela se junte mais ou se afaste mais. Se não houvesse a junta de dilatação, elas poderiam danificar a estrutura, né? Rachando, comprometendo a segurança da estrutura. Por isso que é obrigatório, né, essa junta de dilatação. Em geral, os líquidos apresentam maior facilidade de contrair ou dilatar pela própria natureza do material, que apresenta moléculas menos agrupadas. Do mesmo modo, os gases, pelo mesmo motivo, apresentam facilidade ainda maior do que os líquidos. A gente viu no vídeo anterior, por exemplo, a questão do mercúrio. O mercúrio é líquido, né? E ele, assim, claro, ele tem um coeficiente de dilatação muito alto. Por isso que qualquer variação de temperatura, ele dilata, ele se expande e faz com que a coluna de mercúrio suba, permitindo que a gente faça, então, a medição de temperatura. Então, os corpos, eles apresentam 3 dimensões espaciais. A gente vive num mundo, como a gente fala, 3D, né? Quais são essas dimensões? Altura, largura e profundidade. No entanto, algumas delas podem ter valor desprezível. Por exemplo, uma folha de papel sulfite, papel A4, né? Ele tem valores significativos apenas para a altura e largura. A profundidade é desprezível, né? Ninguém vai querer ficar medindo, né, a altura de uma simples folha de papel. A gente só se preocupa com a largura, tá? E o comprimento, né? Então, já uma linha tem apenas uma dimensão significativa, que é o comprimento, né? Uma linha de pipa, por exemplo, né? Ela tem, embora ela seja tridimensional, mas a gente só considera o comprimento da linha. Agora, quando o corpo tem 3 dimensões significativas, a gente diz que ele sofre uma dilatação volumétrica. Foi o exemplo anterior que eu dei aqui, né, do viaduto ou da ponte. Ele sofre dilatação volumétrica. Agora, se ele tem 2 dimensões, chamamos de dilatação superficial. Tá aqui o exemplo aqui do ladrilho, né? O ladrilho tem 2 dimensões significativas. Você já deve ter notado que o pedreiro, o ladrilheiro, né, quando ele está fixando as pedras do ladrilho, ele sempre mantém uma distância, uma pequena distância entre uma e outra, que é justamente para evitar que, quando ocorra a dilatação, né, uma peça empurre a outra e acaba trincando, quebrando, né? Então, por isso que tem que ter aquele distanciamento.
E se ele tem apenas uma dimensão, dizemos que ele sofre dilatação linear. Um exemplo claro disso são aquelas torres de transmissão de energia elétrica. Vocês podem ver que os fios sempre têm uma folga, né? Por que eles não são totalmente esticados? Justamente por isso, para evitar, né, os efeitos da dilatação que vai ocorrer ali naquele fio, podendo fazer com que eles venham a se partir. Tá bom? Então, uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a gente aqui no nono ano, né, a gente não vai fazer cálculos em cima da dilatação. Mas podem ter certeza, quando vocês chegarem lá no ensino médio, haverá fórmulas, tá? Fórmula para dilatação volumétrica, dilatação superficial e dilatação linear. No nono ano, espera-se apenas que você compreenda a diferença entre esses três tipos de dilatação, tá? E por que elas ocorrem. Vamos ver então um exercício para isso. O exercício número 3 aí do livro de vocês. Observe que tem muito texto, porque o objetivo aqui não é fazer contas, é verificar se você está entendendo direitinho. Então, quando você estiver diante de uma questão dessa, né, preocupe-se em ler com cuidado, tá? Entender perfeitamente cada palavrinha dessa. Por exemplo, aqui, ó, considerando que o que estudamos de dilatação térmica, leia as alternativas a seguir e faça a soma das que estiverem corretas, né? Tem várias alternativas, algumas estão corretas e outras não. Então você vai simplesmente somar, né, aquelas que estão corretas e colocar o resultado aqui. A número 1, por exemplo, quando a temperatura é elevada, né, aumentada, a energia cinética, né, aquela energia do movimento das partículas, também aumenta devido à maior agitação das moléculas, o que provoca, em muitas substâncias, o afastamento entre essas partículas, levando à dilatação do material aquecido. Tá? Então você vai julgar se essa afirmação aqui é verdadeira. Se for, você vai somar uma unidade. Depois, o coeficiente de dilatação térmica é uma medida do comportamento da dilatação térmica de um material, né? Então, pode ver aqui, a gente acabou de ver isso, né? Que fala aqui, olha, a grandeza que mede a facilidade do material dilatar ou contrair se chama coeficiente de dilatação. Bom, a número 4, né? A afirmativa que tem o valor 4. Todos os líquidos e gases dilatam-se e contraem-se com maior dificuldade do que qualquer sólido, pois as moléculas daquelas substâncias estão mais dispersas. Tá? Então, se necessário, volta um pouco aí o vídeo para você ver o que a gente falou sobre a esse respeito. Na próxima, quando aquecemos a água dentro de um recipiente de metal, os dois materiais sofrem dilatação, mas a água dilata-se mais por possuir maior coeficiente de dilatação que o metal do recipiente. 16. A dilatação volumétrica ocorre nos corpos sólidos maciços, como esferas e cubos. 32. A dilatação linear ocorre nas superfícies planas de maneira uniforme. Tá? Lembre-se aí que a gente falou da linha de pipa, da linha de transmissão de energia elétrica, tá bom? Então, se necessário, pausa o vídeo, vê quais são as verdadeiras, as afirmativas corretas e soma para ver o que acontece. Tá? Eu vou mostrar aqui o gabarito para você assim que você terminar. Terminou? Então tá aqui o gabarito, né? A soma vai dar 27, tá? Porque a número 4, olha, está incorreta. Ela diz que todos os líquidos e gases dilatam-se. Isso é verdade, né? Contrai-se com maior dificuldade, dificuldade do que qualquer sólido. Aqui está dizendo, ó, em geral, os líquidos e gases têm maior coeficiente de dilatação do que os sólidos, pois aqueles dilatam-se e contraem-se mais facilmente, né? Os líquidos e os gases dilatam-se e contraem-se mais facilmente. Da mesma maneira, a afirmativa aqui 32, que fala que a dilatação linear ocorre nas superfícies planas, está incorreta, porque a dilatação linear ocorre em materiais lineares ou alongados, como fios da rede elétrica. Tá? Um outro exercício aqui, o número 4, foi da Universidade do Amazônia. Considere uma placa sólida
Está aqui a placa, feita com um metal homogêneo, contendo um orifício circular, como mostra a figura. Está aqui o buraco da placa. Tá? Bom, se a placa sofrer aquecimento térmico, é correto concluir que o orifício, tá? Isso aqui é clássico, tá? Isso sempre cai em vestibulares, porque a gente fica assim sem saber como é que se comporta, né? O buraco, o orifício da placa, quando ocorre o aquecimento da placa. Então ele está querendo saber se a gente sabe o que acontece. Olha, o orifício o quê? Vai apresentar contração superficial, como se fosse feito do mesmo material da placa, ou seja, quando a gente esquentar essa placa, esse orifício ele vai diminuir, ele vai ficar menor, ou ele apresentará contração superficial, como se fosse feito de um material diferente da placa, né? Ele não vai sofrer a mesma dilatação que o restante da placa. Letra C, não apresentará dilatação superficial, seja expansão ou contração. Será que ele vai ficar do mesmo tamanho? Letra D, apresentará dilatação superficial expansiva, né? Ou seja, ele vai aumentar, como se fosse feito do mesmo material da placa. Ou, letra E, ele apresentará dilatação superficial expansiva, também ele vai aumentar, mas como se fosse feito de um material diferente do da placa. E então, qual dessas afirmativas é que é a verdadeira? Bom, está aqui o gabarito, tá? O orifício sofrerá expansão juntamente com o restante da placa de metal. Tá? Então ele vai sofrer sim expansão, né? Dilatação superficial expansiva, né? Como se fosse feito do mesmo material da placa. Tá bom? Bom, esse vídeo aqui é curtinho, tá? Como eu falei, não tem cálculos, né? Tem mais entendimento de conceitos. Está aqui a síntese do que a gente viu no vídeo 1 e neste vídeo 2 agora. A gente falou de termometria, né? A gente viu que o maior grau de agitação das partículas provoca uma maior temperatura, né? Então está aqui as partículas, ó. Menor temperatura, elas estão assim movimentando-se pouco, né? Quando aumenta a temperatura, ela tem maior agitação dessas partículas, então está aqui a relação entre ambas. Outra coisa que a gente falou de termômetros, né, no primeiro vídeo. Falamos de escalas termométricas, Fahrenheit. A pronúncia é Fahrenheit, tá, gente? Se escreve assim, mas é Fahrenheit. A escala Celsius, que é a mais usada no mundo, inclusive no Brasil. E a escala Kelvin, que é mais usada no meio científico. Tá? Então, os pontos, olha, os dois pontos fixos, que é o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição, né, quando a água ferve. Tá bom? E essas temperaturas, aliás, essas escalas, né, elas podem ser convertidas uma na outra através dessas fórmulas aqui. Tá? Lembrando que θ, né, θ representa a temperatura, é o símbolo muito usado, né, em física para representar a temperatura, essa letrinha grega aqui. Tá? Também a gente viu agora, né, nesse vídeo sobre dilatação térmica dos sólidos. Né, vimos o coeficiente de dilatação, que é diferente para cada material. Tá? A gente não fez cálculo sobre isso, mas eu avisei para vocês que existem tabelas com os valores específicos de cada material, de cada substância, né, obtidos assim, através de experimentos de laboratório, né, que determinam o coeficiente de dilatação de cada um desses materiais. As dilatações são de três tipos. A dilatação volumétrica, quando ocorre em 3 dimensões espaciais significativas, por exemplo, esferas e cubos, né, sofrem dilatação volumétrica nas 3 dimensões. Dilatação superficial, quando 2 dimensões espaciais são significativas, exemplo, folhas e placas, né, eu mostrei o exemplo lá do ladrilho, né, e a dilatação linear, uma dimensão espacial significativa, né, no caso só o comprimento, exemplo, fios e barras finas. Tá bom? Bom, faça os exercícios 1 e 2. Se puder, faça todos os exercícios da seção atividades. Agora, como tarefa mínima, tá, ou a tarefa que você vai enviar pelo AVA, são apenas 5 exercícios, tá bom? São esses de número ímpar aqui, ó, o número 1, o número 3,
o número 5, o número 7 e o número 9. Esses 5 aqui você vai fazer, fotografar e mandar para mim pelo AVA. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, pelo vídeo de hoje.